Rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Olá, gente, boa noite. O podcast Vozes em Debate tem a honra inenarrável de receber aqui o nosso representante da Câmara Legislativa e presidente da Casa Anísio Galvão, Guila Araújo. Guila, meu irmão, seja muito bem-vindo. Uma honra enorme lhe receber aqui para essa noite que vai ficar para a história. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E mais uma vez, boa noite. É uma honra te receber aqui. Poxa, que é isso, Carlos. Agradecer de fato o espaço. Carlos é um cara que não conheço de hoje. Já quero aproveitar publicamente para parabenizar pela iniciativa. Eu acho de uma militância grande assim na comunicação, importante. E muito feliz de verdade de estar aqui pela sua postura nesse podcast, fora dele. Que é um cara que de fato debate, respeita, discorda, mas discorda de uma forma que é importante para qualquer discussão. Então, assim, deixar mais uma vez dizer aqui publicamente do meu respeito, de minha admiração e dar boa noite a vocês que acompanham, que já são do público desse podcast. Valorize essa iniciativa, porque de fato é importante. Discutir assim é necessário para qualquer que seja o âmbito da discussão. A discussão ela é importante e respeitosa assim mais ainda. Muito bem. Quando Guila esteve aqui e eu apresentei o estúdio a ele, ele foi muito receptivo e assim, me orientou que você tinha uma iniciativa, né, do podcast, me orientou e ainda disse o quanto torcia para que esse podcast desse certo e vem dando certo. Mas eu costumo dizer que não sou eu, esse projeto Guila é de Deus. E quando Deus determina, a gente só está aqui para fazer da melhor forma possível, né? E hoje eu tive, até comentando antes de iniciar, que eu encontrei hoje um rapaz que ele falou, parabenizou, né, pela iniciativa e pelo podcast, mas ele disse que no início as palavras que ele usou, eita, eu manguei, tripudiei do podcast, disse, oxe, cara, tá doido de inventar um negócio desse. Aí a minha resposta a ele foi que o projeto não é meu, o projeto foi de Deus e por isso que dá certo. Mas, gente, muito obrigado e vamos iniciar dessa forma. Guila, a iniciativa de promover esse diálogo civilizado com os vereadores é, por si só, um grande serviço à política e ao público. Tenho certeza de que será de profunda relevância. O clima, meu irmão Guila, de respeito, ele começa antes mesmo de a Câmara ligar. Ao convidar os vereadores, o objetivo não é reviver disputas, mas sim discutir ideias e soluções para a comunidade, a partir de diferentes perspectivas. A audiência anseia por um pronunciamento e um diálogo maduro. Por isso, enaltecemos o respeito e o diálogo como princípios básicos à civilidade. Hoje, o Vozes em Debate tem a honra de receber o vereador Guila Araújo, Guila Chucuruz, pós-graduado em Gestão Pública e em Direito Ambiental, mestre em Antropologia Social, professor universitário, colunista do Brasil de Fato. Já foi vice-prefeito, agora é vereador em seu primeiro mandato e presidente da Casa Legislativa. Indígena do povo Chucuru do Ororubá, é um dos fundadores Ororubá Filmes, coletivo de comunicação responsável por registrar e fortalecer a memória e as lutas de seu povo. Eleito pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, com 1.088 votos, Guila estreou no Legislativo Municipal
trazendo um olhar renovado, crítico e comprometido com o diálogo entre tradição e modernidade, representando a juventude pesqueirense e as pautas de inclusão, cultura e direitos humanos. Na Câmara, tem se destacado por sua atuação firme em defesa da educação como direito, dos direitos indígenas, da causa animal, do combate à desinformação e da participação popular nas decisões políticas. Com um perfil comunicador e engajado, Guila busca aproximar a política da população, mostrando que o fazer político pode ser um instrumento de transformação real e de fortalecimento da democracia. Mas hoje demonstramos que na política podemos ser adversários de ideias, mas nunca inimigo de pessoas. Esta mesa e este solo sagrado do podcast Vozes em Debate é um espaço para a união de propósitos em prol do público, um exemplo de que o diálogo e o respeito constrói mais do que o conflito. Um dos maiores sinais de respeito é ouvir atentamente. E é isso que eu convido você hoje, para ouvir atentamente nosso representante na Câmara Legislativa, Guila Araújo. Desta forma, o nível do debate público será elevado, mostrando que é em si possível e necessário dialogar com quem pensa diferente. Com todo respeito e gratidão, podcast Vozes em Debate. Com essas merecidas palavras, iniciaremos um papo com Guila Araújo. Vá onde você é bem recebido, né? Não apenas tolerado. Vá onde você é celebrado, não apenas tolerado. Porém, aqui no Vozes em Debate, você será sempre celebrado, meu irmão. E enalteço ainda seus pais, que eu não poderia deixar nesse prelúdio aqui, falar de Marli e de Hermano. Olhando para o trabalho sério e dedicado do vereador Guila Araújo, vemos refletidos os valores que ele recebeu em casa. Por isso, queremos estender estas palavras aos pais, Dona Marli e seu Hermano, que o educaram com o alicerce sólido do amor e da retidão, pilares que hoje sustenta sua vida pública. Boa noite, meu irmão, e mais uma vez, é uma honra enorme te receber aqui. Rapaz, eu vou dizer, eu sou um cara muito espontâneo. Carlos conseguiu me deixar nervoso, sabe? Carlos conseguiu me deixar nervoso porque você conseguiu trazer, assim, muita coisa de que no processo eleitoral, a gente sonha em construir, sonha em contribuir. Enfim, ver tudo isso me trouxe Marli e Mano, para mim ficou mais pesado ainda, né? Porque eu tenho muito orgulho da história deles, de como eles são referência para mim, cada um à sua maneira. Mas, de fato, eu fico muito feliz e eu me sinto muito representado pela forma como você conduz isso aqui, pelo nome, Vozes em Debate. Eu sou um cara que aposto na discussão, no diálogo, me discordar. Eu acho que discordar é parte importante do amadurecimento de qualquer que seja a discussão. A gente está na política, então é necessário na política mais ainda. Porque na política a divergência é necessária. Eu venho de um lugar, a Câmara de Vereadores, em que você, sabiamente, com muita sensibilidade, assim, abriu espaço para todos os vereadores estarem, que estejam outros vereadores aqui, que eu sei que vão vir, com certeza, gente que discorda da gente dos posicionamentos. Esse diálogo, essa discordância é importante. Não existe democracia só com concordância. A construção, a discordância é parte dessa construção, do amadurecimento, é parte de minimizar o erro, ou de me criticar para me corrigir. Então, acho que isso é necessário, é essencial. E aí dizer a você que, enfim, abrir do jeito que você está abrindo aqui, eu fico muito feliz, inclusive, de saber que você enxerga assim o mandato da gente. Feliz de verdade, e não tinha como eu achar que ia ser diferente, porque aqui o clima, eu já disse isso do clima que você colocava, realmente é muito bom, por você possibilitar isso, por sua postura.
De verdade, eu tô muito animado com hoje. Eu sei que conseguimos deixar sem jeito. Embora seja o cara sempre espontâneo assim. Ai, não foi o meu intuito. Mas é porque você e sua família representam isso. Eu não esqueço nunca, Guila, quando sua mãe esteve lá em momentos tão delicados da nossa vida, que foi quando eu perdi meu pai e meu irmão. E ela estava lá nos abraçando, né? Abraçou minha mãe, me abraçou, e eu lembro quando ela disse aqui, eu estou aqui. Era como se vocês não estão só. Então isso é inesquecível, né? E a gratidão nesses gestos e nessas atitudes, ela não prescreve. Então minha admiração, Marli, minha admiração, Hermano, e estar aqui nessa noite maravilhosa hoje com seu filho, para mim é uma honra. Sejam muito bem-vindos e uma boa noite. Pois, meu irmão Guila, o microfone é seu, o podcast Vozes em Debate é seu. Eu vou ser aqui um mero instrumento de Deus, para que essa noite fique na memória de todos que estão assistindo. E mais, podem participar, podem fazer perguntas, não é isso, meu irmão? Com certeza. Estamos para tratar do tema que for. Guila, foco na maturidade política e no diálogo. O reconhecimento e o valor da civilidade é importantíssimo em uma política tão polarizada como a gente está hoje, né? Com certeza. Eu vou iniciar com essa pergunta aqui. Olhando para o cenário nacional ou local, qual é o maior risco de uma política polarizada? E, na sua opinião, qual é o primeiro passo prático para construirmos pontes em vez de muros? Para mim, Carlos, o maior problema da polarização está na ausência do diálogo. A gente caminha, e a rede social alimenta isso de forma muito forte, para que a lógica do algoritmo, né? Que o meu Instagram, que o meu WhatsApp, o que for, os grupos que eu faço parte, entregue exatamente o que eu já acredito. Isso faz com que eu seja menos, eu estou colocando eu de uma maneira geral, que eu seja menos aberto à opinião diferente. E isso é muito negativo. Tá aí o grande problema. Para mim, esse é o grande problema que a gente enfrenta, seja no nacional, seja no estadual, seja no local, seja em pensar a política. Eu preciso... A discordância ele é necessário. Se permitir que é necessário, a oposição ela é importante para que funcione em qualquer lugar democrático. Ela é necessária para esse mandato. A unanimidade ela é burra. É importante que esteja a discordância. Porque as visões de mundo diferentes é uma realidade nossa. A gente está em Pesqueira aqui. Se eu fosse falar só do ponto de vista de diversidade étnica, a gente tem o povo indígena, o povo quilombola. Pesqueira é uma cidade que juntou gente de vários outros locais, porque foi entre posto comercial. Então é impossível eu querer que as visões aqui sejam iguais. As visões precisam ser diferentes. O problema não está em ser diferente. Então eu não consegui dialogar com quem pensa diferente de mim. E aí, para mim, esse é o grande problema da polarização. Que a polarização faz em vários momentos que a gente estende uma bandeira, como que aquela bandeira estivesse acima da razão sempre. E não é isso. E eu falo isso tanto para quem critica, como para quem é criticado. O lado que eu estou defendendo naquele momento, ele pode estar errado. E se permitir a polarização, ela impede, ela nos leva a uma condição em que a gente não se permite essa reflexão. Então, assim, para mim, esse é o maior problema. De fato, eu brinco com isso do palanque, né? Com o palanque, com a bandeira. O palanque de todo mundo durante o processo eleitoral é o que a gente está defendendo naquele momento do processo eleitoral. Após o processo eleitoral, o palanque de todo mundo precisa ser a cidade, precisa ser o país, precisa ser o Estado. E, infelizmente, a polarização e a política do jeito que se coloca hoje, a gente vive permanentemente na política. Viver permanentemente na política é ruim para o eleitor e é ruim para quem está no mandato. Porque é como se a gente olhasse tudo como se o centro fosse o voto. E o meu parâmetro não pode ser esse. O parâmetro de quem está no mandato e do eleitor não pode ser só o voto. Por isso que é um termo até que eu critico, é aquela lógica. Eu perdi o valor depois que eu voto. A democracia não é isso. A democracia é votar de 4 em 4 anos, mas é continuar discutindo política durante esses 4. Não é só nesse intervalo de 4 em 4 anos. E aí discutir política é exatamente com quem não votou em mim. Porque a gente é eleitor no momento eleitoral, mas a gente é cidadão o tempo inteiro. Então, assim, a polarização é prejudicial nesse sentido, de quando a polarização ela é tão forte ao ponto de eu estar defendendo quase que um time, na lógica de uma torcida organizada, que em vários momentos perde o senso de cidadão e que briga, que agride, e não é essa. A democracia ela não precisa disso. Ela precisa de razão, ela precisa de... Ela é emoção também, mas ela precisa ter racionalidade. Eu preciso pensar no lugar em que eu estou vivendo, no que eu estou querendo construir. E assim, a polarização ela tem levado a gente no caminho contrário. E a rede social vive desse jeito.
né? O algoritmo entrega a gente exatamente o que a gente quer assistir. Se a gente começar a falar de um determinado tema, logo mais, né, a minha rede social vai exibir aquilo ali. Então, a gente se coloca nessa condição. Então, a missão do cidadão é ser crítico. Eu não posso olhar o que me fortalece ali e a entender que aquilo é uma verdade absoluta. Eu tenho que criticar. Essa notícia tem sentido. Recentemente, teve algumas situações, inclusive, que me envolvem diretamente e que eu acho que é natural da política discutir. O Tribunal de Contas foi a Câmara de Vereadores. Foi a Câmara de Vereadores e esteve lá como uma visita de praxe. E é normal isso acontecer. A notícia... Pode intervir. Posso intervir, né? Com certeza. Não vai perder no... Me diga uma coisa, você falou do momento muito importante, que foi a visita do... Tribunal de Contas do Estado. TCE, não é isso? Isso, TCE. Me diga uma coisa, essa visita, você já adiantou que ela é de praxe. Sim. Ele não tem que ser provocado, não é isso? Não. Não, né? Pronto, meu irmão, pode... Mas pode acontecer também provocado. Como pode acontecer o Tribunal de Contas decidir, não, eu vou começar a fazer fiscalização em várias câmaras, ou então vou fazer só nessa. Isso pode acontecer. No caso em que aconteceu aqui em Pesqueira, recentemente, pelo menos, se referia a mandatos que são anteriores ao meu. Porém, o TCE vinha natural e ele vai vir para fiscalizar o meu. Isso é parte do processo. Como eu estou dizendo, o do TCE é natural que ele seja provocado, inclusive para fiscalizar, e a discordância é normal. Cabe a mim argumentar, não, meu ato administrativo está baseado nisso aqui. E o TCE pode dizer que está correto ou pode dizer que está errado. Pode dizer se adequa ou me multar. É normal. Isso é parte do processo. Todo administrador quer agir dentro da legalidade exatamente para não responder. E o TCE veio aqui em Pesqueira, isso é uma notícia foi publicizada, tornou-se público. Até porque também não é algo que é segredo, não precisa ser segredo para ninguém. Claro. E foi colocado como que viesse fazer uma fiscalização a mim. Tá, até aí tudo bem, a gente vai a público e explica. Não, o TCE veio, não se tratava de mim. Após essa visita do TCE, sai uma análise do TCE relativa à Câmara de Pesqueira. Isso também é noticiado. De ontem para hoje isso foi noticiado. Dizendo, olha, sai notícia falando de erro na Câmara de Pesqueira. Então foi induzido, foi colocado de forma para dizer, foi um erro da gestão de Guila. Tem um dos comentários que está dizendo o seguinte, veja como a condenação veio rápido. Vê só, o TCE veio para tratar de uma gestão anterior à minha. Estou entendendo. O resultado da análise do TCE que está sendo divulgado de ontem para hoje é de uma conta de anos muitos anteriores à minha, que inclusive não tem nada a ver com a visita que o TCE fez. Então há uma mistura nesse sentido de informações diferentes. O TCE veio auditar anos de 2022, 2023, mais recentes. A decisão em que está sendo noticiada agora é de antes de 2010 e está se colocando isso como se fosse uma notícia só. O interesse de quem noticiou é óbvio, é tentar atribuir algum erro de gestão meu. Estou entendendo. Então, assim, essa pessoa, a página, a loja como está sendo divulgada, está servindo a tentar atribuir a mim o que ela quer construir como imagem. Tudo bem, eu discordo. Agora, acho que para quem está lendo, o cidadão, ele precisa ser o papel crítico. Qual é o papel crítico? É ler. Eu vou ler lá, vou olhar. É de quando essa condenação? Se refere a quê? Para poder, quando ele for julgar, quando ele for me criticar, e ele pode continuar me criticando, ele me criticar dentro do que é fato e não dentro do que é fake. Ele precisa me criticar a partir do que está acontecendo. Ser criticado, eu repito, é natural do processo democrático. Não precisa todo mundo concordar comigo. Mas precisa a gente discutir a partir de parâmetros que sejam sérios. Então, assim, esse é o grande problema da polarização. Porque se sair amanhã qualquer notícia relacionada a Guila, quem diverge da postura política do que Guila defende, vai acreditar. E quem defende o mandato de Guila vai desacreditar. E eu não queria essa realidade. A gente precisa que quem defende Guila analise, rapaz, será que Guila cometeu esse erro mesmo? E leia, analise e diga, Guila está certo ou Guila está errado. E quem é contra também, a partir das mesmas lógicas, porque o principal não é o mandato de Guila, o principal é o município de Pesqueira. No caso, no momento que a gente está, é a Câmara de Vereadores. Então, assim, para mim, esse é um problema da polarização. A gente precisa discutir com mais seriedade, baseado em fatos, e não apenas em construções do que algumas pessoas tentam conduzir politicamente. Sabe, para criar factóides, vamos dizer assim, para criar fatos políticos que beneficiam o interesse particular. Vamos discutir a partir do que a gente tem de informação pública, séria, de gente como está fazendo comunicação, como você está aqui. Preocupado com a cidade e não com um interesse particular. Exatamente, Guila. E outra coisa, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na fake news, né, na desinformação. Primeiro, naquilo que você está lendo, né? E segundo, naquilo que você está propagando. Exatamente. Não é verdade? Você tem que ser muito responsável, tanto quanto ler, tanto quanto for propagar alguma coisa. Vamos seguindo aqui. Tem mais algum ponto assim que você queira? Como eu disse, a noite é sua.
A noite é sua. Fica aí à vontade para você. Ô Carlos, olha esse ponto aqui, eu achava interessante. Fique bem à vontade. Não, vamos Tá conversando, certo? eu tenho certeza que esse debate vai possibilitar a gente entrar em muita coisa. E aqui, veja bem, eu venho colocando muito e batendo muito nessa tecla no valor da civilidade. O simples fato de estarmos sentados à mesma mesa após uma disputa é um sinal de que a política pode ser diferente. E para a gente tornar uma política diferente, nós vamos ter que ser diferente. Não é verdade? Qual é o principal aprendizado que você tira da convivência e do diálogo com quem tem uma visão diferente da sua? De como a gente, às vezes, tem uma concepção muito forte sobre um assunto, entende que está muito certo sobre um assunto, e de como a gente aprende que não é. Nem sempre é assim. Então, a gente tem convicções e que a possibilidade de ouvir outra pessoa faz você entender que a sua convicção está errada. E, para mim, eu repito, esse é o maior pilar da política hoje. Permitir se autocriticar. Ouvir e permitir se autocriticar. Ninguém precisa ser o dono da razão. Vocês vão ver lá na Câmara, tem várias discussões que vão dizer, não, Guilherme defendeu isso aqui ferrenhamente, certo? E eu continuar defendendo minha posição. Mas vai ter vários momentos em que eu mudei de opinião durante a discussão. E eu acho que isso é natural, isso não faz menor do que ninguém. Eu acho que isso, pelo contrário, mostra quem está, de fato, com interesse em contribuir. E não defender a sua posição, mas defender o melhor caminho, encontrar o melhor caminho, que a gente não necessariamente tem. A política tem me mostrado muito isso. E quando a gente se coloca em uma casa e que o principal é o debate, então você necessariamente escuta vários posicionamentos contrários ao que você vai defender. E aí você percebe que, às vezes, quando você se coloca em outra realidade, uma visão que eu tinha como dogma pode cair. Porque, às vezes, eu estava considerando uma proposta que não reconhecia a minha realidade. Eu tive isso recentemente e posso falar abertamente aqui. A gente tinha uma proposta sobre o auxílio transporte dos servidores da educação. Quando a proposta chegou, eu disse, essa proposta é muito boa. O meu entendimento era que a proposta era muito boa. E a gente partiu para a Câmara para defender a proposta. Quando a gente chegou na Câmara, a bancada de oposição, gente da situação, começou a divergir da proposta. E eu comecei a explicar, não, mas eu sou a favor dessa proposta por causa disso e daquilo. Eles começaram, não, mas a gente precisa levar em consideração tal fato. A gente começou a levantar exemplos de professores que não seriam contemplados por aquela proposta e que o entendimento era que seria necessário. Os professores nos procuraram e disseram, Guilherme, a gente entende diferente. Por causa disso, teve até um professor que chegou de maneira mais inflamada e disse, não, é absurdo o que você está defendendo. Eu disse, faz o seguinte, senta aqui, me explica por que é absurdo. Me explica, então, como é que a gente... Não, tá, eu comecei a entender que a proposta não está legal. Mas do jeito que você está propondo também, eu entendo que há uma inviabilidade administrativa. Então, vamos encontrar esse meio termo e a gente conseguiu chegar. Que coisa. Então, assim, não é só discurso. Na prática, isso também tem base das atitudes da gente. O maior exemplo que eu tenho recente é esse do auxílio transporte dos servidores da educação, que foi aprovado recentemente. Então, assim, é isso. Estar na Câmara também é constante aprendizado. Porque a gente, às vezes, olha a partir de uma realidade, que era a minha realidade, do que eu vivi, do que eu participei, do que eu li do projeto, e as pessoas estão vivendo outra e conseguem olhar para outra ótica. Eu preciso me permitir aprender com essas pessoas. A gente vai concordar sempre? Não vai. Mas nesse momento a gente conseguiu concordar. O mínimo é a gente se permitir discutir e considerar que é possível mudar de ideia. Se não considerar mudar de ideia, não tem condição de estar na política. Porque essa é a arte, é de dialogar e construir. E você falou uma coisa interessante, não tem dogma que não possa ser derrubado quando você se autoconhece, né? Quando você transforma o diálogo em uma ponte e não em uma parede. Exatamente. Né? Você me falou aí outra coisa muito importante. O educador, ele chegou lá alterado. Sim. Não, peraí, vamos dialogar? Senta, vamos ouvir. Vamos ouvir, tira a armadura, baixa os punhos. E chegaram a um consenso que foi bom para ambas as partes, né? Pelo que... Isso, não, assim, nem foi... Teve um ou outro que chegou mais estressado, teve vários que chegaram já muito na condição de discutir. Mas o que é importante no final é que o processo venceu o processo democrático. Não venceu a proposta de Guilherme ou a proposta de Matheus, que fez uma proposta de lei, ou a proposta do governo. Venceu o processo democrático. Venceu a educação do município, que se adequou, que conseguiu construir uma lei. E eu entendo isso muito como é que eu posso dizer, como centro do que precisa ser, como construção, sabe, no regime democrático. E eu posso citar outro exemplo aqui. A gente está tentando construir uma alteração para a lei de fogos. E aí, por que é que eu digo alteração? Em alguns momentos eu citei como lei nova. Eu iniciei como lei nova. Senão vamos discutir uma lei de fogos. Quando a gente começou a olhar na Câmara, tem uma lei em vigor na Câmara.
Então eu não preciso partir do trabalho do zero, porque Guila precisa ser o autor da lei, não é essa a minha necessidade. A minha necessidade é que a gente consiga construir uma normativa que atenda ao que a população, a realidade da população. Então foi o que a gente fez. Vamos começar a chamar coletivos que discutem a causa animal, da pessoa com autismo, né, do idoso. Vamos chamar do meio ambiente, vamos chamar esses coletivos aqui para a gente discutir e ver o que é que uma lei dessa precisa ter, para a gente conseguir, de fato, fazer com que isso saia apenas da legislação e venha para a prática. Então começou a discutir. Quando a gente lê, diz, a lei é boa, a intenção da lei é boa, mas ela é tão rígida e que não tem quem fiscalize que ela está sem condição de ser executada, de gerar resultado prático. Então tá, vamos discutir aqui. Se fosse para fiscalizar, vamos analisar outros lugares. Tem vários lugares que estão propondo essa solução aqui, ó. Ao nosso município, se adequa o quê? Não, tu se adequa isso aqui. Isso discutindo. Não era Guila dizendo lá na Câmara. Eram os coletivos falando disso. Então vamos pensar aqui, então. Mas a gente acha que não pode pensar só a parte punitiva. Porque tem muita gente que quer vender, comercializar fogos de forma séria. Então, peraí, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar quem comercializa fogos. Vocês topam sentar aqui e conversar? Topa. Então, ó, essa lei está abrangindo tudo que a gente entende. Só, Guilherme, essa lei é muito dura. Do jeito que vocês estão colocando aqui, chuvinha estaria proibido de ser comercializado em pesqueira. Não, então, peraí, tá errado. Vocês que estão aqui da causa animal, do meio ambiente, do idoso, com autismo, vocês se sentem ofendidos por chuvinha? Não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos construir um texto que permita que entre chuvinha, que entre vulcão, que entre o que se tem de fogos comum. E é essa construção que a gente está fazendo. Quando terminou, eu disse, não, mas veja só. E aí, veja, eram causas que, em tese, a gente podia entender isso como rivais, se fosse pensar a polarização. Sim, exatamente. E aí, quem estava com a causa animal ali, tocando a causa animal, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente só pensar a punição, vamos criar um selo que reconheça quem quer vender fogos de forma correta, e a gente mesmo divulgar, dizer que quer comprar fogos, comprar quem tem esse selo aqui. Porque quem tem esse selo está vendendo os fogos que são responsáveis, que tem um uso de forma consciente. E aí está se propondo esse selo. A gente começou a normativizar o selo. A gente quer até depois criar um nome, não sei, talvez fazer um inquérito para a população escolher o nome desse selo e mandar isso para a prefeitura. E que a prefeitura assuma a responsabilidade de, nos eventos do município, divulgar essa responsabilidade com fogos. E no período pré-São João, pré-Carnaval, que são festividades que existe um aumento, né, do uso do fogo de artifício, que explique quais são os fogos possíveis. Não vamos divulgar só a punição, vamos pensar alternativa a isso. E aí, veja, não foi uma ideia de Guila, não é Guila fazendo. É todo mundo que está topando discutir fazendo, inclusive sentando movimentos que seriam antagônicos. Autista, né, as pessoas que estão defendendo o direito do quem tem autismo, do idoso, do meio ambiente, da causa animal, com quem está comercializando fogos. E é possível a gente achar caminhos. É possível. Está saindo, sabe? Ainda não está tramitando esse não. Esse está em construção, exatamente porque falta achar esse nome, porque tem alguns pontos que a gente ficou de conferir a legalidade do que a gente estava propondo, para a gente colocar uma lei com muito cuidado. E aí depois a gente vai propor na Câmara essa alteração. E aí, repito, não é a lei de Guila. Tem outras pessoas que passaram. A proposta inicial no tempo foi de Bal quanto prefeito de Pesqueira. Mas anteriormente a gente sabe que Valéria propôs. Sim. E assim, meu interesse não é apagar as lutas que tiveram antes. Meu interesse é contribuir daqui para frente. Até porque eu reconheço que eu não sou o protagonista nessa luta. Tem várias outras pessoas que têm uma militância histórica nisso. Da causa animal, do autismo, do idoso, do meio ambiente. Eu quero é que essas pessoas sejam protagonistas. O que eu quero é contribuir. E assim, eu acho que isso tem sido muito significativo. Porque fazem as pessoas olhar para o legislativo de uma forma diferente. Então, assim, não preciso quem está lá na cadeira ser o protagonista. A cadeira pode ser só um mecanismo, como você está colocando aqui no seu podcast, por exemplo. É isso que eu quero que o meu mandato seja, é isso que eu tento fazer, assim, no dia a dia. Mas vai ser, viu? Guila disse uma coisa interessante, que esse selo, vamos dizer, pode ser um selo ouro, um selo prata, bronze, ele foi, como é que se diz, idealizado por uma das pessoas que estava lá pela causa animal. Isso. Exatamente. Vê que coisa maravilhosa com o diálogo, como ele... Exatamente. Né? Veja, disse, não, se tiver um selo, a gente mesmo vai divulgar. Exatamente. Né? E tem as pessoas, os pais de família, que vivem exclusivamente da venda de fogos, né? Pessoas mesmo como a família de Fraga. Foi um dos que contribuiu demais, assim. Né? Se propôs a ir lá conversar. Imagino que inicialmente... devia ser tenso para os dois lados sentar no mesmo lugar. E Fraga foi um dos que disse, não, eu topo conversar. Eu vou lá ouvir. Maravilhosa. É um gesto importante nesse sentido, né? E que, inclusive, se propôs, eu quero me adequar. Já tem muita coisa que eu já faço, mesmo sem ser a lei, quando começou a conversar lá. Então, talvez nem todo mundo era rival, mas o dia a dia colocou nessa situação. Quando conversou, viu que não era bem assim. Né? Você vê a família Fraga, é uma pessoa, além de ser muito conhecida em Pesqueira,
é uma família de bem, Sim. né? Uma família que depende. Mas você veja como o diálogo ele vai quebrando as paredes e formando as pontes. Mas muito importante essa sua fala e trazer isso, que a Câmara de Vereadores realmente vem compromissada, você com os seus pares, né? É bom a gente deixar isso, junto com a população, né? A Câmara de Vereadores está trazendo a população para participar das demandas, vamos dizer assim, mais complexas da nossa cidade, né? Exatamente. Então, você, junto com os pares, recebam aqui os parabéns do podcast Voz em Debate. E aguardamos os próximos, né, Guila? Claro. Vai ter aí Matheus, que já confirmou, em breve vai estar aqui. Meu irmão, agora tudo isso aqui só é possível porque nós temos os nossos colaboradores, aquelas pessoas que acreditam nesse trabalho. E que eu não posso deixar de todo podcast assim, ó. Esse colaborador aqui confia no trabalho e essa confiança está deixando esse cenário maravilhoso aqui. Não é verdade, Vitor? Vai fechar o podcast hoje. O Acauã está sempre com a gente desde o início, José Cordeiro. Desde que eu fui lá com o Lued, eu lembro bem, o José abriu as portas. Então, Hotel Acauã, tradição e conforto. Faça sua reserva no melhor da cidade e região. Campo Supermercados, desde o início também está aqui com a gente, acreditando no projeto que ainda estava ali no embrião. E a gente tem que ser muito grato, né? Gratidão é tudo, né? Então, Supermercado Campos Supermercados, a maneira certa de economizar. Rua Barão de Vila Bela 207. Henrique Motopeças também está com a gente desde o início, fazendo acontecer. Estamos localizados na Praça Grande de Brito, número 33, Centro Pesqueira. Unopar, Colégio Sensg, Unopar, Polo Anhanguera. Funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação, no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Talentos Estofados, o melhor estofados da sua cidade e região. Fabricação própria, Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim, Caruaru. Daqui a pouco tem mais, viu, Guila? Não atrapalhou o seu raciocínio, não, né? Poxa, de jeito nenhum. Meu amor. Guila, muitas vezes a pressão extrema exige o confronto. Qual o seu segredo ou o método para superar o debate de ideias das questões pessoais e manter o foco no que realmente importa para a população de Pesqueira? Eu repito, ganhar não é o principal. Se eu imaginar, olha, não, eu preciso ganhar de Carlos, então não interessa o que Carlos vai dizer. Interessa que eu preciso vencer Carlos de alguma forma. Isso é secundário. Eu preciso pensar, repito, você já traz aí. Qual é o meu objetivo principal? Meu objetivo principal, quando eu estava dando um exemplo aqui da Lei de Fogos, é a gente conseguir construir uma Lei de Fogos. Então não me interessa se quem está lá construindo foi candidato a vereador contra mim, se tirou voto meu, ou se é alguém do mesmo palanque que o meu, mas que disputou voto comigo. Esse não é o objetivo. A vitória, nesse caso, não é Guilherme se sobressair a fulano. A vitória, nesse caso, é a gente construir uma lei e que o município se sinta representado por aquela lei, entenda que é uma lei necessária para o município e defenda aquela lei. Se a sociedade não entende uma lei, que é a missão do legislativo, ela está distante dele. Então a lei não tem valor. A gente precisa fazer com que a população entenda a importância, se empodere daquela lei. Então esse é muito mais o objetivo. Então a gente precisa, para mim, o grande objetivo é, eu não preciso entender fulano como um adversário. Preciso entender o que é o que eu estou querendo construir. Quando eu estou entendendo o que eu quero construir, o resto é secundário. Então ganhar não é uma necessidade. A necessidade é conseguir construir. No exemplo dado aqui era a Lei de Fogos. Está sendo a Lei de Fogos. Ô, Guilherme, então a gente pode chamar isso um grande avanço. É uma maturidade política impressionante, né? Eu vou te dizer assim, por mais que eu não sei se quem mora na cidade talvez compreenda isso, mas essa é uma essência do povo chucuru, assim. A gente, historicamente, debate muito. Talvez, olhando aqui da cidade para a serra, todo mundo diga, não, na serra há uma grande unidade e o cacique tem um poder de decisão muito grande. É óbvio que ele tem influência muito grande. Mas a gente discute muito internamente. Se for pensar um projeto de educação, a educação discute, diverge, repensa, reavalia, a saúde, em que for fazer. Existe discussão, existe divergência permanente. Agora, entende-se isso como natural. Porque, por causa dessa constante discussão, constante divergência,
gera um amadurecimento. Então, assim, para mim, muito desse aprendizado vem de lá da Serra. Dessa necessidade constante de discutir, de divergir, mas de continuar defendendo o que todo mundo tem como maior, que seria, no caso, a luta do povo chucuru, a demarcação do território, a manutenção naquele espaço, o respeito a esses direitos. Então, essa perspectiva, para a gente, é muito aprendido lá dentro. A Assembleia Chucuru é um exemplo disso. Ô, Guila, a educação do povo chucuru hoje, ela é referência não só em Pesqueira, não, no estado de Pernambuco. Eu estive lendo sobre a questão educacional lá dentro da aldeia, e a gente tem vários setoristas dos indígenas, hoje em vários setores, né? Isso. Medicina, jornalismo. Na verdade, eu estava lendo a respeito de uma jovem, ela bem jovem, ela estava em Rava, agora há pouco. Estava lendo sobre outro rapaz da aldeia Chucuru também, que ele está em Brasília. E se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me corrija. É um jornalista exímio, eu estou esquecido o nome dele. A gente tem hoje profissionais em várias áreas várias diferentes. áreas. E aí, repetir, isso é muito uma discussão interna, assim. Você vai pegar e entende que a gente você falou de educação, jornalismo, mas você vai pegar, vai ter gente de TI, Da saúde, gente TI. de saúde, vários da educação. Aqui Permanentemente, você vai pegar, pronto, tem muita Tá gente... aqui com a gente, TI. Tem muita gente fazendo mestrado, doutorado. A Isso pesquisa mesmo. científica tem essa lógica de ser muito incentivada lá, né? A educação é tida como um pilar muito forte. Assim, você vai pegar experiências muito interessantes de pesquisa, de valorização interna, porque se entendeu isso como estratégia de luta. O povo chucuru discutiu durante muito tempo vindo coletivos, grupos de extensão e pesquisa da UFPE, da UFRPE, da UFRN, da UFPB, são parceiros históricos do povo chucuru. E assim, isso fez com que esse diálogo, né, que ajudaram ali nas pesquisas, no processo de demarcação, nessa análise documental mesmo, fez com que ouvindo, entendesse que essa é uma estratégia importante. Então, procurar viabilizar esse permanente dedicação ao estudo, à produção científica, é algo que foi entendido como estratégia necessária interna para o povo chucuru. E aí sai esse tipo de vitória. De vitória. Né, que é conseguir ocupar esse espaço. Mas assim, é tido realmente como estratégia. E eu repito, isso não é a cabeça de uma pessoa. Por isso que eu digo que o aprendizado sai muito de lá. Porque não foi fulano, o grande pensador disso. É óbvio que tem grandes referências. Mas você vai chegar lá, vão ter vários professores, vários profissionais da educação que não são professores, mas estão discutindo. Vai ter a comunidade discutindo estratégias. E isso gera um amadurecimento muito grande. Então, assim, esse sentimento de que eu sou parte da discussão dessa gestão, eu posso não ser uma opção minha, mas eu posso participar, posso opinar, pode ser que minha opinião se discorde lá. Isso faz a gente amadurecer. Pelo menos assim, para mim, a grande escola acontece ali, porque eu continuo aprendendo lá todo dia. E aqui está a participação dos nossos ouvintes ali, dos nossos telespectadores. Edilson José, parabenizando. Ana Lúcia Siqueira, boa noite, parabéns. Cigano do Nordeste, boa noite, meu povo abençoado. Maria Eronides, boa noite. Elisângela, parabéns. Maria das Montanhas. Manhã. Marli, uma honra, Marli. Saber que você está aí ligada na gente. Boa noite, Marli. Cláudia Nogueira, parabéns. Isabela Claudiano, parabéns. Marli novamente aqui. Obrigada, Carlos, pelo carinho e atenção. Marli, a gratidão a vocês, a essa família maravilhosa, é eterna. E como eu disse, a gratidão a vocês, ela não vai prescrever nunca. E muito obrigado por estar aí nos prestigiando, viu? Nossa amizade é recíproca. Eu tenho muito carinho por você e sua família. Verdade, Marli, verdade. É recíproco. Joana Dark, parabéns. Augusta Cavalcante, parabéns. Omar Fraga, boa noite, meu amigo Carlos. Mais uma grande entrevista. Obrigado, meu Omar Fraga. Meu amigo Omar Fraga, tamo junto, viu, meu irmão? Em breve você vai estar aqui. Lucicleide Leite, boa noite. Todos do podcast. Boa noite, Guila. Que Deus abençoe seus caminhos. Lucicleide Leite. Ana Isabel Araújo, parabéns. Ana Lúcia Siqueira, parabéns, Carlos. Parabéns, Guila. Carla Feitosa, boa noite, parabéns. Juraci Salles, parabéns. Alex Brito também aqui é um dos que acredita no nosso trabalho. Já esteve lá na feijoada? Ali,
entre a UPA e o hospital? Já, sim. Já. Já. É, a gente vai marcar para ir lá de novo. Vamos embora. Vai ter desconto, né, Alex? Eu aperrei lá, algumas vezes eu aperrei. Boa noite, meu amigo. Muito bom, muito boa a ideia de trazer os representantes do povo para o melhor podcast da região. E Guila também é cliente da Casa da Feijoada. Ele Tá dizendo vendo? aqui. Fez a propaganda. Muito Ele bem. já está aqui dizendo. Isabela Claudiano, muito bem explicado, como sempre, realmente. Priscila Carla, boa noite a todos. Boa noite, Priscila, senti sua falta segunda. Augusto Ferreira, boa noite. Luedna Araújo, boa noite, meu povo. Cátia Feitosa, boa noite. Isabela Claudiano, boa noite. Vera Lúcia Claudiano, boa noite. Augusto Ferreira, eita, cadê aqui? Aqui uma pergunta. A flexibilidade do diálogo é uma qualidade importantíssima para que novas ideias floresçam. Assim, as mudanças de opinião levam ao progresso. Parabéns. Obrigado. Reflexão muito boa, seu Augusto. Tarcísio Dantas. Tarcísio Dantas toda segunda ganha os nossos brindes aqui, Guila. Eita, Tarcísio, hoje o cara não botou nenhum brinde, ó. Mas eu vou guardar o seu, viu? Tarcísio, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. Boa noite a todos. Ótima ideia de trazer os políticos. Tá vendo? Guila, há muitos projetos para serem pautados. E se entre eles, algum para retirar os cães das ruas, pois Pesqueira está cheia por todo o canto. Posso entrar nesse? Pode, meu irmão, pode. Então, acho Pode. que o primeiro ofício que eu fiz, eu vou voltar um pouco, tá? Pode. Eu fui vice-prefeito de Pesqueira durante um período e eu quero reconhecer que a gente não conseguiu viabilizar do jeito que a gente sonhava a criação de uma política de bem-estar animal. Isso é algo que eu estou aqui para fazer autocrítica. Eu repito, eu não tenho, para mim não é demérito nenhum reconhecer um erro. Eu queria que essa política tivesse andado de outra forma. Durante a campanha, quando eu estava como candidato a vereador, eu fiz questão de botar no caderno de propostas que seria uma das coisas que eu defenderia. Eu sabia que ia ser muito criticado por causa disso, porque eu sabia que estava em dívida com isso. Eu sabia que estava. Mas eu acho que quando a gente não se compromete durante a eleição, durante o mandato é que não vai. Então, se tem um momento que eu preciso assumir a responsabilidade é durante a eleição. Se eu fosse candidato para fazer escolhas fáceis, eu podia fazer até sem sair sem proposta nenhuma, tentar ganhar, enfim, de qualquer maneira. Não era esse o meu objetivo. Eu estava me propondo a discutir, inclusive me propondo a ser criticado. Então, assim, qual é o primeiro ofício meu? Meu primeiro ofício do mandato é pedir na criação de uma política de bem-estar animal. É o primeiro ofício. Primeiro, no início desse mandato desse agora mandato. de vereador. É, Quando passei Tarcísio. eu tenho essa dívida. Sei. E aí, o que é que aconteceu depois disso? A gestão também reconhece que tem muita coisa que precisa se fazer e partiu numa lógica de iniciar com o que é emergencial. O que é emergencial? Controle de zoonose, e eu estou dizendo isso não é porque Guila está dizendo, eu repito, eu não sou um protagonista dessa luta. Eu sou uma pessoa que reconhece que tem outros protagonistas e que a gente tem uma dívida. E que a gente precisava lutar nesse sentido. Então a gente começou a ouvir quem já estava militando. Eu quero potencializar quem já está fazendo Ok. isso. E você citou Valéria Sebastião, Isso, né? a própria Camila, Renata, Maiana, tem vários vários, coletivos. Hoje aqui, Igor Feitosa, Igor. o Igor está com um trabalho extraordinário. Então, assim, eu escutando essas pessoas, o que começou a dizer é o seguinte, Guiló, castração é algo urgente, controle de zoonose. É nisso que a gente está partindo. Então, hoje, a realidade da quantidade de castrações que nós temos no município mudou muito, né, do que estava acontecendo da história recente. Começa a surgir um lugar, por exemplo, onde a gente consegue ter um tratamento, pelo menos nos dias seguintes, ali a castração. Começa a ter, periodicamente, de forma organizada, as feiras de adoção. E aí, repito, o poder público, a Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável, tem se dedicado a isso. Sozinho, ela não consegue. Eu preciso dizer aqui, há uma sensibilidade. Eu percebo um avanço significativo nesse sentido, mas eu quero dizer que esse trabalho também só é possível tanto pela militância do próprio Igor, como pela militância dos coletivos que não fazem parte da gestão. Então, eu repito, o que consegue acontecer hoje é muito pela sensibilidade da gestão, mas somada a isso, pela militância das pessoas que defendem a causa animal. Sozinha a gestão não consegue, sem o poder público também há uma dificuldade de executar. Hoje o que eu percebo é que esse diálogo é central. Eu repito, não cabe nesse momento de discutir quem votou em quem. Cabe nesse momento discutir a pauta.
Cabe nesse momento discutir aquela política que precisa ser construída. E eu acho que a gente tem avançado significativamente. Está perfeito? Não está perfeito. Tem muita coisa para a gente caminhar, mas eu acho que a gente já avançou consideravelmente. Que a gente saiu da estaca zero, a gente avançou consideravelmente. Eu percebo essa política, sabe, a quantidade de adoções que tem acontecido, né, a quantidade de castrações que tem acontecido, o controle de zoonose. Eu pretendo muito no segundo momento, em conversa com o próprio secretário, né, Olavo, com o Igor Feitosa, no segundo momento trazer um castramóvel para cá, não como uma política permanente, mas como algo pontual, por exemplo, para os distritos da cidade, para bairros mais afastados do centro da cidade, que a gente percebe que tem uma concentração maior e que a política pública funcionando na secretaria não está sendo, né, atendendo o que a necessidade do momento pede, isso não como uma política permanente do castramóvel, mas pelo menos temporário para a gente resolver essas demandas que estão concentradas em um lugar e que a política não conseguiu chegar lá. Mas assim, eu percebo um avanço considerável. Quem está militando nessa causa também percebe. Repito, perfeito não está, mas a gente caminhou muito. E acho que quem está caminhando mostra que pretende, né, exatamente evoluir nessa... Exatamente. Pois bem, Tarcísio, qualquer coisa, pode continuar as perguntas aí, né? Pode continuar, exatamente. Guila, meu irmão, do futuro, vamos falar um pouco de futuro, né? Se o senhor e os seus pares, eu gosto muito de tratar não só de Guila aqui hoje como presidente da Câmara, mas dos pares, né? Dos pares que provavelmente vão estar aqui também. E eu vou tratar aqui quando tiver um aí os pares. Pudesse unir suas forças e recursos em um único projeto estrutural para a cidade e região nos próximos 4 anos, qual seria esse projeto e por quê? Isso aí poderia ser na saúde, na educação, na segurança pública, Pode ser que pareça, como é que eu posso dizer, momentâneo. Mas acho que se tem um consenso no município de Pesqueira, é a importância da gente conseguir estruturar o santuário. Por 2 motivos óbvios. Um é o respeito à fé. A gente entende que existe um caminho traçado na canonização, né, de uma das videntes, do reconhecimento oficial da Igreja Católica dessa aparição. Segundo, pelo potencial que se tem aqui com essa rota. E que isso é natural, né, de que aconteça. Então, existe um consenso na casa e acho que quase que no município inteiro de Pesqueira. E aí eu repito, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Primeiro, que a gente está no território indígena, então isso precisa ser considerado. Segundo, e aí cito segundo, mas uma coisa não é mais importante do que a outra, certo? É o respeito à fé das pessoas. A gente não pode pensar isso apenas como mercado. Precisa pensar isso que eu estou tratando de fé. Então, que a gente compreendendo essas 2 realidades, Pesqueira precisa pensar também o seu desenvolvimento. Mas eu repito, respeitando essas 2 realidades. A fé das pessoas que estão vindo aqui, é o motivo que traz elas aqui, e o fato de estar em um território indígena. Então, mas eu acho que esse é um consenso. Não só da Câmara de Vereadores, mas todo mundo que está discutindo e pensando no futuro da cidade de Pesqueira. Eu revelo muita esperança, porque a gente vê que, repito, estão sendo dados passos nesse sentido. Né? A própria requalificação da PE 219, que a primeira parte do projeto vai apenas até a Vila de Simbres, mas numa segunda etapa vai envolver da Vila de Simbres até Ipojuca, né, que já aí pega outra via, né, já é fora do estado de Pernambuco. A própria requalificação do santuário, então assim, são passos significativos, que a gente sonha também, por exemplo, com a construção da praça da Vila de Simbres, né, uma praça que também dialoga com essa realidade, que a gente percebe esse, vamos dizer assim, esse cinturão aí de investimentos, né? PE 219, né, que é a PE Cacique Chicão, a praça e o santuário. Então eu entendo que isso tem um potencial muito grande, né, tanto, repito, no diálogo com o povo chucuru, no diálogo com as pessoas, a fé que tem trazido as pessoas aqui e com o próprio desenvolvimento da cidade, que eu repito, precisa reconhecer essas realidades. Porque eu falo disso porque às vezes parece que isso é colocado apenas como uma visão de mercado muito forte. E é mercado também, mas a gente não pode sobrepor o que está sendo posto aqui como central. A fé e o povo, né? E que eu acho que foi problema em outros momentos. Estou entendendo. Em outros momentos que foi tratado do santuário, se considerou ou apenas a fé, ou apenas o povo chucuru, ou apenas o mercado. E a gente está falando de uma realidade que envolve isso aqui. A gente precisa dialogar. Como a gente conseguiu sentar causa animal, idoso e fogos, a gente precisa sentar para pensar isso. Não pode ser isolado. E agora está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo que olho com muita esperança. Que coisa maravilhosa. E isso também, pelo que o Guila passou aqui para a gente,
é que seus pares também estão nessa mesma sintonia, né? Também todo mundo fala do santuário como uma esperança considerável assim, de mudar a realidade do município de Pesqueira. E o turismo, né? Sim. O nosso turismo, ele tá crescendo. Exatamente. E com essa explanação que você falou aí... E Pesqueira tem um potencial muito grande, né? Esse com certeza é o maior potencial, mas tem outros que viriam junto. A gente vai andar em Pesqueira, o casario histórico é muito bonito. Você vai olhar o prédio da Câmara, as casas que tem ali vizinhas, né? Que é tombada aquela área toda, a própria aquela rua ali que... Cardeal Arco Verde, que o triplo precisa desligar o som. Tem vários lugares muito bonitos, o próprio patrimônio católico mesmo das igrejas, o convento, a catedral, a igreja Mãe dos Homens. Quando você vai olhar assim, para além disso, você vai olhar o turismo, o ecoturismo, você vai pegar a parte de trilha, parte radical ali, como tem do próprio voo livre, tem um potencial gigante, e as cachoeiras e tal, enfim, Pesqueira tem... O Monte da Graça. Outra iniciativa extraordinária de resistência do próprio... João da Barbonieri, que milita ali à frente com muito cuidado. Pesqueira tem vários potenciais turísticos. Então, assim, com certeza tem um potencial muito grande. A gente está precisando essa visibilidade chegar. E vai chegar. Estou muito esperançoso que vai chegar. E vai chegar. Guila, você e os seus pares conhecem profundamente as necessidades do nosso município. Isso aqui você já falou. Qual é a carência social que você acredita ser a mais urgente e que, independente de quem está no poder, precisa ser atacada com um plano de Estado e não apenas com um plano de governo? Olha, eu acho que quando a gente fala desse potencial do desenvolvimento do município, a gente consegue trazer junto várias dessas situações. Primeiro, a gente é evidente uma situação de vulnerabilidade lá no próprio lugar do santuário, como em vários pontos da cidade, na cidade inteira, porque é uma realidade internacional. A vulnerabilidade. Mas eu entendo que esse desenvolvimento, assim como a gente viu em outros lugares, o próprio Juazeiro, do Padre Cícero, isso, né, inclusive por uma questão de fé, consegue mudar a realidade da gente. Então, eu acredito muito que enxergar, pensar essa iniciativa para além apenas dessa grande questão de mercado, de grande potencial de circulação de renda, mas pensar também como uma possibilidade de levar dignidade para outras pessoas que vão conseguir desenvolver uma atividade que vai lhe dar dignidade. Então, para mim, o santuário, ele consegue, quando esse projeto bem pensado, o macro, ele consegue trazer essas diversas, abranger essas diversas necessidades do município. Eu acho que o projeto completo, assim, ele tem um potencial muito grande. E outra coisa muito interessante, eu prestando atenção nas suas palavras, você disse, eu estive no Juazeiro, e você não só teve o olhar do político, você teve o olhar do cidadão de Pesqueira, né? Uma situação que está dando certo lá, ela pode ser implementada aqui com sucesso também, né? Nas devidas proporções. Reconhecendo a realidade daqui, mas quantos problemas que a gente talvez tenha passado pensando na estrutura turística do município, eles não já passaram. Talvez eles já tenham encontrado solução, talvez a solução se adeque perfeitamente aqui. Talvez não se adeque, mas sirva pelo menos de referência. Talvez tenha coisa que eles tenham tentado e deu errado lá. Então, sirva de experiência para mim analisar se não vai dar errado aqui. Então, assim, eu aposto muito nesse diálogo, assim, em ver outras experiências, a partir disso, pensar em soluções para a cidade da gente. Guila, qual é uma política pública? Eu acho que você já terminou me respondendo essa aqui também. Que essa daqui foi uma pessoa que disse, Carlos, pergunta. Eu falo um bocado, se deixar eu vou me Não, mas como eu digo, a noite é sua. A gente só está aqui eu só estou aqui como intermediário de Deus, como eu disse. Mas eu vou refazer essa aqui novamente. Se você tiver alguma coisa para complementar aqui, aí meu irmão complementa. E foi uma pessoa que disse, Carlos, pergunta a Guila a seguinte coisa, qual é uma política pública implementada ou defendida por você ou por seus pares? Aí essa aqui, os seus pares, foi eu que acrescentei. Sim. Que você hoje reconhece como positiva e que merecia ser expandida ou aperfeiçoada. Eu acho que você respondeu, falou da causa animal, falou da própria fé. Mas tem outra. Eu vou dizer que tem outra assim que a gente se abraçou e que eu tenho muita vontade que a gente consiga fazer com que ela tenha uma efetividade maior. Passou na Câmara um projeto de lei sobre coleta seletiva de material reciclável. E aí essa proposta, ela envolve várias frentes diferentes. Porque é pensar, vou ter que envolver as casas das pessoas, porque as pessoas vão precisar começar a separar o lixo.
separar o lixo ajuda a isso a funcionar. Envolver diretamente o catador de material reciclável, certo? Isso vai envolver também a realidade ambiental do município, vai envolver a educação, as pessoas precisam aprender. Então é uma proposta bem ampla, tão ampla quanto a discussão aqui da causa animal, dos fogos, né? do respeito ao idoso, enfim, ela é muito ampla também. E é uma proposta que eu entendo que tem um potencial muito grande, que pode parecer algo longe, algo distante, mas ninguém que sonhou com uma alteração real na sociedade, com uma mudança real, não foi sonhador em algum momento. Eu sou um sonhador também. Exatamente. Eu espero que em algum momento a gente pode olhar para outras cidades. Tem outras cidades do Brasil que estão conseguindo fazer coleta seletiva. A nível internacional nem se fala. E essas cidades conseguiram mudar a relação com o que é chamado de lixo, que a gente pode chamar de material reciclável. E aí muda não só na perspectiva ambiental, mas social também. Porque imagina, tem pessoas hoje que estão indo pegar material num lugar que a gente chama de lixo. Essas pessoas podem pegar esse material já separado. Isso é dignidade para as pessoas. E aí algo que eu ia descartar, em vez de ser apenas um descarte, um entulho, vai ser algo que vai levar dignidade para uma família. E aí esse projeto é um projeto que eu enxergo com muito potencial. E tem um potencial também de captação. Esse projeto passou em várias etapas de um dos editais, né, que é o Recicleiros, e tem outros editais que a Prefeitura de Pesqueira concorre por causa dessa iniciativa ter passado na Câmara. Já tiveram algumas adequações. Os vereadores contribuíram também nesse sentido, aprovaram o projeto. E é um projeto que eu tenho muito orgulho assim, de ser parte dele e vejo com muita fé assim, também. É algo que, se eu pensar, não vai começar amanhã, não vai funcionar. Mas a gente precisa começar a construir isso. Eu preciso construir a educação, precisa entrar na casa das pessoas de alguma forma. A ideia, as pessoas precisam comprar essa ideia para funcionar. Mas eu acho que Pesqueira tem um potencial. E assim, é significativo. Essa é uma das significativas. A gente muda a cadeia, a forma de como produz, né? A cadeia de material reciclável. E outra coisa, veja, com essa ideia sua, com essa fala sua, com essa perspectiva, eu já posso fazer isso com minha esposa, quando colocar o próximo lixo ali fora. Eu dizer, minha esposa, vem cá, meus amores, vem aqui, ó. Em uma cor do plástico preto, vai ser aquilo que não é reciclável. Mas se eu colocar num branco, vai ser o reciclável, não é verdade? Tem a cor, tu acredita no projeto? Porque a realidade do VCI tem a cor da bolsa no projeto. E o projeto, assim, ele é bem ousado a proposta. A ideia é que tem um carro específico de coleta de material reciclável, de que esse carro, assim como não tem a musiquinha do carro do gás, também teria uma musiquinha específica para as pessoas entenderem o que o carro está passando. E isso, criar a ideia da cooperativa para que esses catadores... É isso, eu estou falando de dignidade porque envolver diretamente quem está catando material reciclável. Sim. Então, assim, a gente levaria dignidade para essas famílias, né, que estão vivendo essa realidade. E, assim, quem está catando material reciclável está em vulnerabilidade, né, amigo? Porque não é algo confortável hoje. Pode até se tornar, a gente pode levar dignidade com um projeto como esse funcionando. Então, é um projeto que eu aposto muito. Enfim, pode parecer um sonho distante, mas quem não caminha, né, não chega. Não chega. Eu preciso sonhar e começar a executar isso. Eu repito também, esse projeto também não é da cabeça, não é guila só. Envolveu muito mais gente. A gente conversou com os catadores, com vários catadores. Eu conversei com todos, mas conversei com vários. Conversei com o engenheiro ambiental, o próprio Ramon ajudou muito. Conversei com outras pessoas que militam, que têm experiência de separação de lixo em casa. A gente olhou para outros municípios e a partir disso a gente construiu o projeto daqui. Repito, a gente vai precisar formar um conselho mais à frente. As pessoas vão precisar acompanhar essa execução. Tem um período de adequação. O que é que eu acho que pode potencializar para acontecer mais rápido? Captar um recurso. Se a Prefeitura de Pesqueira conseguir captar recursos para investir nisso, vai facilitar consideravelmente. E aí tem recurso federal e estadual que podem chegar no município. A gente está nessa expectativa. Eu espero que chegue. Ele já está tramitando, no caso. Está tramitando. E um desses projetos Pesqueira já está quase que na última fase. Eita, coisa maravilhosa. Se for contemplado, tem um investimento legal no município para investir na coleta seletiva. Aí vamos já começar a colocar em prática, né? Eu fazendo isso com minha esposa aqui, passando para a minha vizinha do lado direito, para a vizinha do lado esquerdo. Daqui a pouco está a comunidade toda inserida em um projeto tão grandioso como esse. E a gente vai precisar pensar campanhas de conscientização. Faz o seguinte, quando for começar as campanhas de conscientização, não precisa seguir não, mas a gente vê alguém que vem aqui começar a explicar como é que vai funcionar a separação do lixo. E explicar aqui no Vozinho Debate. Não, vai separar desse jeito, vai separar desse jeito. Tal bairro vai passar tal dia o caminhão e os catadores. Tal bairro vai passar tal dia, tal lugar, a frequência vai ser essa, o carro é esse, o som que vai ter, o carro vai ser esse. Enfim, começar a explicar melhor o projeto, porque isso é importante. É importante pela questão ambiental, mas pela questão social também. Bem.
tão importante como o Guila está fazendo aqui é a participação de vocês. E aqui eu vou passar mais algumas participações aqui. Tassiana Martins, parabéns, vereador Guila. És um grande representante da nossa população e nossa população agradece. Muito bem, Tassiana. A lei de divulgações oficial, eu acho que é isso. Estamos juntos. Parabéns, meu vereador Ramon Borges Cordeiro. É o engenheiro do projeto. Ramon, tá vendo? Ramon, olha aqui comigo. Tá vendo aí? Filho de Vandinho. Ele mesmo. Ramon, meu irmão, boa noite. Uma honra tá sabendo que você tá ligado essa hora com a gente, né? Aí ele botou aqui. Ótima iniciativa. Parabéns, meu vereador. Super Pedro Supremo, acredito que é isso. Chefe. Super Pedro Supremo. Aí ele diz chefe. Eu acho que é. Eu acho que ele deve perguntar mais alguma coisa. Vamos aguardar aqui. É. Vamos aguardar aqui. Tassiano Martins, parabéns, Carlos, por esse canal maravilhoso. Ô, Tassiano, muito obrigado. Eu vou estar aguardando a senhora aqui, viu? Josenildo do Nascimento. Parabéns, Guila. Parabéns, Guila. Parente, ele botou aqui. Parapente. Parabéns, Guila, parapente. Por causa do pulo. Do voo. Pronto. Tá dado aqui, ao vivo. Igor Lima. Guila, o mais novo voador de pesqueira. Igor é filho do nosso amigo ele mesmo. Anilson do Ave Maria. Foi um dos entusiastas de Foi? Voar. Foi, aproveita e vai também na próxima, né? Valeu, Igor. Ele é experiente. Ele é experiente, já é. Então tá certo, me leva da próxima. Joyce Araújo, boa noite. Rubens Silva, boa noite. Vou dividir minha pergunta em duas partes, pela limitação de caracteres. Segue a sequência. Rubens Silva, a Câmara Municipal é uma imposição constitucional, mas não significa que não possa ser questionada. Ele é o primeiro degrau da representação popular, mas muitos argumentam que ela não seria necessária. Eu acho que isso é uma afirmação dele. Vamos ver aqui a outra parte. Pergunta, isso. Rubens Silva, deixando o corporativismo de lado e pensando como um antropólogo, seria possível substituir as câmaras, sobretudo em cidades pequenas, por controladorias, conselhos municipais e consultas populares. Deixa eu refazer aqui, Guila. Deixando o corporativismo de lado e pensando como um antropólogo, seria possível substituir as câmaras, sobretudo em cidades pequenas, por controladorias, conselhos municipais e consultas populares. Essa pergunta foi feita por Rubens Silva. Rubens. Se eu não me engano, acho que Rubens é do direito também. Rubens Pela forma que ele se expressou aqui. Ele é do direito, conheço muito inteligente, Rubens. Eu acho que a Câmara ela exerce um papel muito importante. Até a partir olhando pela perspectiva constitucional, e ele traz pela antropologia, mas eu vou trazer pela perspectiva constitucional também. A tripartição dos poderes é algo considerável. Assim, acho que a gente precisa continuar, embora possa parecer algo primário e antigo, a gente precisa continuar mantendo esses pilares, esses três pilares. E eu estou falando disso em um momento de crise. Chega um momento em que a gente vai estar discutindo aqui, em que, por exemplo, o tamanho e o poder que o Congresso Nacional passou a ter em relação ao Poder Executivo, o tamanho que o Supremo Tribunal Federal, no caso, o representante maior do Judiciário, passou a ter também, né, não só no Judiciário, mas na política, de maneira geral. Né? Começou a ter uma atuação que lhe fez ocupar um espaço muito grande, talvez até pelo tamanho que ficou o Poder Legislativo, né, o Congresso Nacional. Então, assim, embora isso ocorra, a gente está falando de uma crise institucional. A gente precisa fazer com que isso tenha um equilíbrio maior. A lógica da Constituição é exatamente essa. Mas não é porque a gente está tendo esse desequilíbrio que essa não é uma instituição importante. Eu entendo que é necessário. E aí, para mim, eu não consigo fazer essa leitura de que são, como é que eu posso dizer, instituições antagônicas, vamos dizer assim. A Câmara de Vereadores ou os conselhos. Eu não consigo entender como algo antagônico. Eu acho que são algo complementares. Inclusive, eu sou um defensor da criação de conselhos
Uma próxima proposta que a gente vai enviar para a Câmara é, por Os exemplo, conselhos a municipais. criação do Conselho de Segurança Pública. A gente precisa discutir isso. Sim, Já que a gente está falando de problema de segurança no município de Pesqueira, a gente precisa discutir segurança pública. Eu estou propondo aqui a ideia do Conselho de Coleta Seletiva. Está lá já no projeto que a gente falava. Sabe, a própria construção da causa animal, uma das pautas é a criação do Conselho pela causa animal. Né? A gente dialogou nessa construção. O recurso, por exemplo, das multas dos fogos seriam direcionados ao Conselho de Meio Ambiente e ao Conselho da Pessoa Idosa. Então, veja, a construção é nesse sentido. Eu acho que são complementares. Porque os conselhos, ele não tem o poder legislativo que a Câmara tem. O que a gente precisa fazer é diminuir essa distância, sabe, do poder legislativo dos conselhos. E não só dos conselhos, mas dos coletivos, da comunidade. A gente precisa diminuir essa distância. Às vezes, qual é o entendimento geral, comum? O entendimento do senso comum. O vereador é responsável por requerimento e por fiscalização. E é isso também. Mas o vereador pode legislar. E legislar não é só ele sentar lá na cadeira e discutir. Ele pode também fomentar aqui na base. Ele pode se aproximar de um conselho como esse, ele pode se aproximar de um coletivo. E aí, veja, não são instituições antagônicas. O meu entendimento é que são instituições que precisam estar mais perto. E que, né? Eu repito, eu acho que a estrutura de pensar o poder legislativo, que é a pergunta dele, né? A nível estadual, a nível federal, eu não posso deixar de pensar isso a nível municipal. E ainda mais quando eu separo os municípios. E nesse município é de porte grande e esse é de porte pequeno. Porque, de alguma forma, a Constituição já faz isso. Quando a Constituição diz cidade de uma quantidade X de habitantes, até X de habitantes, vai ter tantos vereadores. E quando tem 2X de habitantes, né, ela tem que passar a ter tanto, ele já reconhece as diferenças do município, de tamanho do município, de necessidade do tamanho desse poder legislativo. Então, assim, eu acho necessário. Não é corporativismo. Pensando nessa estrutura mesmo. Eu acho que precisa ter essa descentralização de poder. Isso é muito necessário, porque o contrário disso é o imperialismo. O contrário disso é o poder concentrado na mão de um. Aquela lógica de que o representante do poder ele é um indicado divino e que ele tem força. O mesmo cara julga, legisla e executa a administração pública. Né? O rei. A ideia do poder concentrado. Então, assim, óbvio, a proposta dele, quando ele fala de conselho, ele não está propondo concentrar poder. Mas eu entendo que ter unificado uma estrutura do poder legislativo, do poder judiciário e do executivo é importante se manter. E os conselhos é importante porque os conselhos tratam de pautas específicas. Então, quando eu estou falando aqui do Conselho de Saúde, ele vai discutir essencialmente saúde. Com certeza, a produção desse conselho vai ter uma técnica muito maior do que 15 vereadores que estão lá e que tem gente que tem um conhecimento técnico muito grande sobre saúde, mas tem gente que não tem. Mas vai aprender, vai discutir. Aquela pessoa foi eleita pela população para discutir a realidade do município. Então, assim, os conselhos eles são importantes, continuarão sendo importantes, estar perto da Câmara pelo conhecimento que ele tem da área em que ele debate. Se é saúde, se é educação, se é causa animal, se é meio ambiente, eles precisam se somar à Câmara de Vereadores para que a partir disso a gente tenha uma construção legislativa positiva. Então, assim, eu não enxergo como forças antagônicas. Eu acho que são complementares. Eu acho que está bem respondida, Rubens, mas qualquer coisa pode ir digitando lá. E antes de continuar aqui esse papo, eu gostaria aqui de passar mais alguns dos nossos colaboradores aqui. Daniel Filmmaker, a produção de Hollywood bem pertinho aqui da gente. Boa. Doutora Eduarda Galvão, cirurgiã dentista, competência e compromisso com a saúde bucal. Tá assistindo a gente agora, viu? Minha filha lá em Caruaru. E quem está ligado aqui com a gente também é Djalma e Sabrina em Caruaru, Josmo e Manu em Caruaru também, Gracinha em Santos. Temos aqui Genival no Rio Grande do Norte. Está bem diversificado a nossa... O público é bom. Até meu filho lá na Austrália está ligado agora. Ele e a esposa lá. Telespectador internacional. Grapel, Pontualidade e Responsabilidade, localizado na Rua Vigário Espinosa, número 112. Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é a nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar de você, do nosso amigo Pelé. Transforme sua beleza com Dásila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende suas necessidades. Beleza com segurança, Dásila Siqueira. TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha, a TS Construção realiza. Organização Develi Torres. Daqui a pouco tem mais, viu, gente? Não vou esquecer de nenhum de vocês que estão aqui com a gente. Guila, meu irmão, o tempo no instante passa, né? Mas ainda dá aqui para a gente dar uma conversada. Não é isso, Daniel?
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, tem um aqui bem interessante. Que eu marquei aqui. Qual o ponto de visão dos seus pares na Câmara, nas sessões que vocês discutem ali o futuro da nossa cidade? Você reconhece como valioso e que poderia ser incorporado a uma nova solução? Isso é uma pergunta. Aí dentro da outra tem: se pudesse unir forças com o projeto hoje, qual seria? Você já falou, o foco principal. Ou que lições a última eleição ou debates que você participou trouxe sobre a melhor forma de servir ao público? Então, eu fui parar na Câmara, né? Repito, eu vinha do Executivo e eu fui conduzido à Câmara de Vereadores. São perspectivas de atuação política muito diferentes. No Executivo, o nome já diz tudo, você está para executar a política pública. No Legislativo, você está para fiscalizar e construir as normativas do município. Então, assim, são responsabilidades totalmente diferentes. E eu repito, naquela casa a gente está aprendendo o dia inteiro. Agora, tem algumas coisas que para mim estão sendo muito significativas nessa experiência nova, né, que é estar no mandato na Câmara de Vereadores, que é tentar fazer com que a população participe mais. Por isso que eu repito, eu me parabenizo e agradeço o espaço para a Câmara aqui, não só porque vai vir Guila, porque virão outros, isso é muito importante, porque a população se aproxima do que está sendo discutido lá. Para mim, um mandato que está a Câmara distante da população é ruim, não é para a Guila, não, é para todo mundo, é para os vereadores e para quem está, o cidadão também. Assim, então a gente tem tentado lá trazer várias iniciativas que tragam o cidadão para perto. Pode dizer que é pouco, mas é o que a gente tem conseguido fazer e tem insistido nisso. A primeira delas foi a gente criar o TV Câmara Municipal. A gente passou a transmitir a Câmara pelo canal oficial, com câmeras que não estão na potência, na condição de qualidade de transmissão que a gente sonha, mas a gente já caminhou significativamente nesse sentido. A gente conseguiu ter uma transmissão com 3 câmeras, com microfone direto do som da mesa, que não acontecia antes. Então, assim, criar isso para mim já era algo muito positivo. Então, esse é um passo. Chegar na casa das pessoas como a gente está chegando aqui. Eu não consegui ir para a Câmara, mas eu consegui ligar na minha casa e assistir. Tem outro passo que para mim também é muito significativo e que pode parecer pequeno para muita gente, mas é ter permanentemente a interpretação em Libras. Todas as sessões da Câmara, todas as sessões têm interpretação em Libras. Porque eu preciso chegar, você diz, não, mas o público em Pesqueira, de que quer assistir e que vai precisar da interpretação de Libras para a compreensão da Câmara é muito pequeno, mas eu preciso chegar. Aquela pessoa é um cidadão, ele é cidadão. Ele tem direito de participar da discussão do município. A maneira que ele encontrar de discutir. Então, assim, colocar a interpretação de livros para mim também é um passo significativo. Nesse processo, né, de reuniões e de construção de projeto de lei, teve uma pessoa que foi para a Câmara e ela precisou de uma cadeira de rodas. Não tinha na Câmara uma cadeira de rodas. E ela, com muita razão, criticou. Se eu tenho direito à minha cadeira de rodas, a senhora está certa. Eu vou comprar a cadeira de roda para a Câmara. Então, hoje, qualquer pessoa que chegar lá com dificuldade de mobilidade, tem lá a cadeira de roda que vai estar à disposição. Os sites são coisas pequenas. Mas eu acho que a vontade de mostrar que a gente quer estar perto da população, que a população participe, seja para discordar de mim, inclusive, eu acho que esse mostra o cuidado da gente de querer, de fato, as pessoas lá. Tem outras iniciativas. A gente criou agora um portal, e aí vocês podem entrar aí, que é abrir o site da Câmara, pesqueira.pe.leg.gov. O site da Câmara, Câmara de Pesqueira. Digita aí em qualquer site de busca, Câmara de Pesqueira. Tem uma aba lá, que é a aba Leis Municipais. A gente criou uma área no site, você vai dizer, repito, pode achar que é uma coisa, isso não é significativo. É significativo. É mais uma iniciativa. Você clica lá e você consegue pesquisar pela lei, pelo artigo, pelo assunto. Você digita e todas as leis da Câmara, todo o histórico legislativo da Câmara está lá, pesquisável. Você conseguindo pesquisar. Não é um PDF de uma lei que foi aprovada e eu tenho dificuldade de encontrar. É tudo pesquisável. Então, assim, pode parecer um trabalho... Essa semana eu recebi lá o pessoal do Pesqueira Histórica e de outro pesquisador também, que eles estavam falando da dificuldade de encontrar a documentação. Disse, meu amigo, eu estou assumindo o compromisso de vocês, eu pego essa documentação que tem aqui na Câmara e eu disponibilizar da mesma forma que está a legislação. Porque isso é significativo. Quer dizer, é pouco, mas é assim que eu consigo. Como é que eu permito que a pessoa saiba o que tem de legislação no município? Então, assim, quem quiser hoje olhar amanhã lá, diz, não, Guilherme está dizendo que está propondo uma alteração na lei de fogos. Mas a atual, não tá, a que a gente está discutindo, não está em vigor ainda, porque ela vai tramitar. Tem lá uma antiga. Então pesquisa lá. Você vai entrar no site da Câmara, bota leis
municipais dentro do site da Câmara de Pesqueira, né? E você vai digitar lá, Lei de Fogos, e você vai encontrar essa lei. Então, assim, eu estou tentando fazer com que é uma iniciativa pequena, pode parecer pequeno, mas eu estou tentando facilitar o acesso. Quanto mais eu dificulto, pior é. Exato. Você vai dizer assim, qual é o seu sonho? Poxa, meu sonho era sair do mandato da Câmara com um plenário novo. O plenário da Câmara hoje é pequeno para a população. Então, se a gente quer fazer uma audiência pública lá, vai caber, sei lá, 25 pessoas, fora os vereadores sentados. Isso é muito pouco. A gente queria a Câmara com 1.000. Com 1.000. Mas não é assim. Eu preciso conseguir recurso, capital e tal. Mas meu maior sonho lá, assim, uma coisa que... E os vereadores estão defendendo essa ideia, compraram essa ideia, é da gente conseguir trazer a população para perto. Não funciona um mandato distante. Isso é uma irrealidade. Quem se imagina nisso aí, tá, enfim, é utopia. Não funciona. Na vida pública isso não vai se encaixar mais. E a rede social, do mesmo jeito que ela polariza, ela facilita que eu seja fiscalizado. Para mim, muito mais fácil, muito mais interessante, muito mais, como é que eu posso dizer, legítimo é eu conquistar o voto porque a pessoa concorda comigo, ou porque discordou, porque fez uma crítica e viu que eu me adequei. É muito mais fácil hoje. O celular está na vida da pessoa o dia todo. Todo mundo está aqui pegando o celular o dia todo para receber uma mensagem, para ligar para a mãe, para saber de uma informação que vai chegar pela rede social dele. Então, o que a gente está tentando é fazer com que ocupar esse espaço para poder que as pessoas se informem e se aproximem da Câmara. Então, você vai pegar também o Instagram da Câmara, ele passou a ter postagens regulares, a informar como foi a sessão da semana. A todo vereador que fala no plenário tem um resumo do que ele disse. Então, assim, vai dizer, não é um conteúdo daquele engraçadinho que a pessoa vai olhar e vai achar engraçado. Mas se você quiser se informar, lá tem condição de se informar. Então, assim, esses são sonhos e coisas que a gente pretende construir lá na Câmara de Vereadores. Não é fácil, mas a gente já conseguiu algumas coisas. Já está caminhando, Já né? está caminhando. O Guilherme, outra coisa também foi o horário da sessão, né? Ela mudou também, né? Isso. Mudou para 2h30, foi uma 2h30. condição assim, vários vereadores, inclusive, por questão de ir para a zona rural, se estender, a sessão da Câmara começava às 7h30. Então, tipo, teve sessão de terminar mais de 11 horas. Então, nessa realidade, começou, Guilherme, estava ficando tarde. Vamos rever esse horário. Mas nada é imutável. Como o horário saiu de 7h30 para 2h30 da tarde, avaliando que está dificultando a participação da população e que não coloca em risco a condição de nenhum vereador, não tem nenhum problema de se alterar, de se adequar ao horário, de se rediscutir isso. Então, os vereadores também se mostram abertos nesse sentido. Mas, assim, o que a gente entende como necessário é aproximar a população dos debates da Câmara. E não precisa ser para concordar comigo. Pode ser para discordar também, mas a gente quer que participe. E vou participar. Guila, continuando aqui com mais uma etapa, né, dos nossos colaboradores, a FACETEP está aqui com a gente também, acreditando nesse trabalho. Transforme o seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui. Basta dar o primeiro passo. E o primeiro passo é na FACETEP. João da Bomboniere também está aqui com a gente. Aderiu a esse projeto. E João é um homem de muitas facetas, né? A gente pode dizer assim, né? João faz a diferença em várias áreas, como a gente citou no Monte da Graça, em algumas igrejas na zona rural. João tem muito participado. E ele vai estar aqui também com a gente em breve, se Deus assim permitir. Mas, João, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Juraci Salles, taxista, conforto e segurança. É só ligar a qualquer hora do dia e da noite. 87 96 38 8463. E ele vai para qualquer parte do país. Nesse eu recomendo. Confia Conte. A contabilidade que você pode confiar. Rua Adalberto de Freitas, 94 Centro, por trás das Americanas. Já teve lá, Águila? Na Confia Conte. É top, viu? É de Adelmo. Vamos conhecer lá também. Adelmo é meu vizinho, rapaz. Pronto, é teu vizinho, Pronto, tá acreditar aqui no projeto também. Ele e Popó, que é a irmã dele, Poliana, que eu chamo de Popó da faculdade. Doutora Roberta Freitas, psicóloga infantil, neuropsicóloga, sócia do Centro Médico Saúde e Bem-Estar, localizada aqui na Avenida Ezio Araújo. Doutora Roberta, competentíssima. E a Casa da Feijoada, Guilherme, que a gente vai lá de novo, né? Vamos embora. A melhor da cidade e região, com um tempero inconfundível, do meu amigo Alex Brito, Fábio e a família. Os filhos Rian, Riquelme e Dona Roberta, que é a esposa de Alex. Para vocês da Feijoada, aquele forte abraço, gente. Daqui a pouco tem mais, não, tem aqui. A MF, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões,
estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalações de motores. Oferecemos materiais de qualidade por um preço que cabe em seu orçamento. Organização Cleiton, Avenida Joaquim Nabuco, número 26, Pitanga Pesqueira. E aqui mais participação do povo. Anderson Cavalcante Araújo, meu irmão Anderson, boa noite. Galvão, que Deus possa abençoar o trabalho e que aqueles que aí estiver traga sempre pontos positivos para que Pesqueira possa crescer e desenvolver dentro do contexto do equilíbrio social. Boa reflexão. Ele continua aqui. Guila, que você como presidente da Câmara possa estabelecer um ponto de equilíbrio dentro do contexto político municipal. E Pesqueira precisa buscar grandes desafios e que os trabalhos fluam de forma uniforme. Obrigado, Anderson, meu irmão, pela participação. Elisângela, parabéns, vereador, belo trabalho. Obrigado. Bibi Chucuru, grande Guila. Deixa eu ver aqui que o óculos está. Neuza Maria Pereira de Miranda. Parabéns, Guila. Vamos fazer de Pesqueira uma cidade ecologicamente sustentável. Anderson Cavalcante aqui. Presidente, a gente vê que o Poder Legislativo e o que está mais perto do povo e que vocês possam realmente mostrar que vocês são do povo. Eduarda Galvão, minha filha, está lá, ó, acompanhando mais um excelente bate-papo. Obrigado, meu amor. Bibi Chucuruz, esse guerreiro tem futuro. Guila, tu vai longe. Amém. Anderson de novo aqui. Presidente, vejo uma liderança jovem, sem dúvida, mas vejo, presidente, que temos que entender uma coisa. Para dar certo neste momento é fundamental. Vejo que erros podem ser instantâneos, mas também de uma vida. Eu acho que ele está afirmando aqui, né? Mas depois Guila vai refletindo aí depois. Josenildo Nascimento. É bom, o que é bom dura pouco. Né, Carlos Larira? Eu entendi agora, é que você falou que tá passando rápido o tempo. Sim, é. Ele já tá. Aí ele... o que é bom dura pouco. É verdade, meu irmão. Mas Guila vai retornar aqui, viu? Edilson José, parabéns, Guila, pelo excelente desempenho como legítimo representante do povo. Realmente, parabéns. Parabéns mesmo, Guila. Tá aqui, meus amores. Tem mais. Rapaz, realmente passou rápido. Mas eu não podia deixar. Tem aqui que eu quero que Guila passe para os futuros vereadores, para os jovens que estão aqui nos acompanhando, que Guila deixe uma mensagem de reflexão e que esses jovens que sonham com a política, assim como você sonhou o dia, como é que eles podem transformar esse sonho em realidade e realmente venham fazer a diferença como nossos futuros políticos, Guila? Primeiro precisa sonhar. Quem não sonha, a diferença entre, eu costumo brincar dizendo o seguinte, a diferença entre a loucura e a lucidez e a ousadia está no resultado. Então a gente precisa sonhar. Uma vez você estava contando um exemplo no início do programa aqui, o cara chegou e disse que loucura essa de Carlos. Só que aí o programa deu certo. Aí deixou de ser loucura, é ousadia. Então assim, a gente precisa sonhar. A gente não pode deixar sonhar, precisa estar na essência do ser humano. Então assim, eu me lembro muito quando eu questionava lá atrás, eu ficava dizendo que, olha, dá para fazer muita coisa na política. Eu insisti muito nisso e eu passei muito tempo nos bastidores, organizando partido, a própria questão da militância em si, do que eu sempre defendi como pauta. Você leu várias coisas aí dos direitos humanos, do povo chucuru, tal, da própria, na educação, eu já atuei como professor, estou atuando novamente. Então assim, a gente precisa sonhar. Eu dizia que de fora que era possível. E aí chegou um momento que eu comecei a ser provocado. Você não diz que é possível, vá. Eu disse, não vou não, prefiro ficar nos bastidores, deixa eu aqui e tal. Eu disse, não, você precisa ir.
Você está esse tempo todo vivendo essa realidade e se negando a participar. Vá, tente contribuir. Eu acho que é isso, eu não sabia como ia ser. Quando eu me lancei candidato, quando fui candidato a primeira vez, eu nunca tinha feito um discurso para pedir voto para mim. Tinha pedido para outra pessoa. Então, às vezes, a gente até vem brincar aqui de que, não, só o Guila tem facilidade de falar, então eu sou tímido. Às vezes as pessoas riem disso. Eu sou tímido. No tempo que eu pintei o cabelo, Carlos, de galego, de verde, durante o carnaval, eu já fiz isso. Quando eu terminei de pintar, eu queria fazer um vídeo meu. Eu ficava todo sem jeito. Era dizer, como é que pode a gente te ver direto no Instagram e tu tá falando na minha espontaneidade? Porque ali eu tô falando, eu tô na minha zona de conforto. Então, você quer que eu faça um vídeo explicando? Não, eu tô aqui, eu pintei meu cabelo de verde, eu vou falar com muita facilidade. Mas é porque eu cheguei nessa zona de conforto aqui. Eu sou tímido. Em vários momentos isso fica muito evidente para todo mundo. Mas eu fui. Eu larguei. E quando a gente começa, a gente não começa... Hoje eu entendo que eu melhorei muito da minha atuação de como era antes. Por causa dessa vivência, dessa experiência. Você precisa começar. Com certeza o seu podcast de hoje foi muito melhor do que o primeiro. Sim, porque você vai adquirindo essa experiência. Você vai amadurecendo. Isso é parte do processo. Então, se a gente começar a olhar só para o que está muito distante, realmente é impossível. Mas se eu começar a olhar para o que é possível, amanhã eu posso atuar melhor, amanhã eu posso contribuir mais. Amanhã eu posso participar, assim, amanhã eu posso estar mais experiente nisso aqui. Então, assim, eu acho que é necessário a gente se lançar. E às vezes a gente enxerga se lançar na política apenas como ganhar a eleição. Ganhar a eleição é muito relativo. Porque às vezes você se lança candidato e você consegue dar visibilidade a uma pauta que não tinha visibilidade. Isso já é ganhar. Porque o debate público também é o que se pauta durante o período eleitoral. Então, a contribuição já foi aquela. A causa animal que a gente usou como exemplo aqui várias vezes, em um momento não tem representante nenhum. Elegeu vereadora, depois mesmo não elegendo vereadora, mas quem defendeu a pauta teve votação considerável. Teve. Camila. Não ganhou a eleição de estar sentado lá na cadeira, mas continuou mostrando que a pauta é importante. Então, se lançar candidato, não é só para vencer a eleição. Se lançar candidato é para propor política. É para propor, para você conseguir ocupar esse espaço. Então, a gente precisa começar a enxergar isso. Quem perde a eleição não é necessariamente derrotado. Perder a eleição é quando a gente nem acreditou na construção política. Aí a gente já largou perdido. Mas se propor participar, já é considerável. E assim, a política tem muita frustração. Tem muita coisa que a gente não conseguiu realizar e que eu não vou conseguir realizar. Pode ser que eu venha daqui a 4 anos, 5, 6 anos, 8, 10 ou daqui a 1, dizendo, infelizmente eu não consegui o plenário da Câmara. Mas eu sonhei, a gente tentou, a gente correu, eu consegui várias outras coisas. A gente também realiza muita coisa. Então tem coisa que a gente não consegue, mas tem coisa que a gente consegue. Quando eu falava na campanha lá atrás sobre, por exemplo, Bora Passar, dizendo, não, a gente vai tentar instituir um cursinho para pessoas em vulnerabilidade. Era isso que eu queria que você... E assim, muita gente disse, meu amigo, isso não tem sentido, tá? A proposta, isso nem cabe o vereador e tudo mais, certo, mas eu vou tentar. Eu vou olhar para essa realidade e vou tentar fazer. A gente chegou agora, teve, né, as 10 aulas, está tendo, conclui-se amanhã, do Bora Passar. Foram aproximadamente 120 pessoas por um programa com aula gratuito, 3 dias da semana. Alguns deles tiveram acesso, inclusive, a uma camisa do projeto, para quem se sentisse mais à vontade de ir com aquela farda, também não era algo obrigatório. Lá tinha um mínimo básico para você continuar, assim, com água, um café, um chá, um biscoito, para não ir embora. Onde era os encontros? Aproveitar para agradecer aqui. O Cacildo Almeida abriu as portas. Não teve nenhum custo. Pelo contrário, com certeza, não teve nenhum custo para a gente. Mas o Cacildo permitia que se usasse a energia de lá, por exemplo. Então, assim, foi de uma sensibilidade muito grande. Não colocou nenhum obstáculo. Pelo contrário, o Cacildo nos entregou facilidade. Então, o projeto só foi possível por causa disso. Por causa que os professores compraram essa ideia, por causa que as pessoas foram para as aulas esse tempo todo. E é assim, eu não sei qual é o resultado disso. Eu não sei mensurar qual é o resultado disso. Não sei quantas pessoas vão passar, ou se não vão passar agora, mas vão passar em outro. Eu sei que a gente plantou uma sementinha. Exatamente. E assim, a gente precisa sonhar. Em algum momento, e aí, o Tiago Vasconcelos foi um cara importante nesse projeto, ele já foi em outro momento candidato. Ele já fez aulões. E ele disse, eu lhe apoio se você se comprometer de fazer. Eu disse, não, Tiago, para mim a gente está sonhando junto. Eu sonho em fazer um negócio desse. Quando a gente ganhou, ele disse, o aulão é muito pouco, porque eu fazia o aulão quando eu era candidato. Sim. Tem que fazer mais do que isso. Tem que fazer um cursinho funcionar. E aí saiu do papel. Poxa, talvez pode parecer, eu repito, vai ter gente que vai olhar e vai dizer, isso é pouca coisa. Para mim, isso é muita coisa. Isso é significativo. E assim, é tirar um sonho do papel. Sabe, é fazer esse sonho acontecer. Então, tem muita coisa que eu não realizei, mas tem muita coisa que a gente está vendo acontecer.
E é isso que a gente vai continuar tentando. Eu quero ano que vem ter o Bora Passar para concurso. Era esse outro projeto que a gente aí o Carlos tinha me cobrado aqui, é o primeiro lugar que eu estou dizendo. Também uma cobrança de Tiago Vasconcelos, de várias pessoas que votaram na gente e que apostavam nessa proposta. Ano que vem a gente quer realizar, quer sair do papel. Às vezes também a gente, é isso, repito, tem muita coisa que a gente não conseguiu, mas tem coisa que a gente está fazendo e que a gente se orgulha de fazer, de ser parte. Sabe? Para além disso, e aí isso está acontecendo pela vontade das pessoas de ajudar no mandato. Os professores compraram a ideia. Os professores compraram. Se os professores não tivessem, se Tiago Vasconcelos não estivesse lá, se todos os professores que estão lá, Tiago Maciel, que é lá do Margarida, todos que estão lá, eles compraram a ideia. Eles vão para lá, eles vão empolgados da aula. Então é diferente. Assim, não é algo que, não, meramente é uma questão, eu vou dar aula porque é uma oportunidade profissional. Não é. Eles foram dar aula lá pela militância na educação. Então a gente conseguiu juntar muita gente que sonhou junto e esse projeto saiu do papel. É isso que eu acredito na política. A gente precisa sonhar, mesmo que a gente não consiga realizar. Mas a gente tente, a gente insista, a gente continue, que uma hora chega. Sabe? Então, assim, eu aposto muito nisso, no sonho. E ganhar a eleição não é só ser eleito. Participar da eleição, conseguir propor, conseguir participar, conseguir fazer com a pauta que você defende, participe do debate já é significativo. Então, vencer a eleição não é exatamente ocupar uma cadeira lá. Às vezes você ocupa uma cadeira e você não conseguiu defender pauta nenhuma. Você não conseguiu. Talvez você ocupe a cadeira, termine o mandato, você olha para trás e não entende o legado que você construiu. Isso não é vencer a eleição. Vencer a eleição é você conseguir fazer com que a sua pauta emplaque. E é isso que eu digo. Não é necessariamente a cadeira que significa isso. A política depende da participação. Ninguém é eleito só. Não tem nenhum vereador que se lançou sozinho no partido e foi eleito vereador. Ele precisou de várias outras pessoas defendendo ideias, discutindo, indo para a rua, que juntos tiveram aquela votação e colocou lá. Por isso, não tem como se pensar sozinho lá. Não adianta. Então a gente ia reduzir a eleição, o processo eleitoral, aos 15 vereadores que ganharam a eleição. Isso é uma mentira. A realidade é que venceu quem conseguiu ir para a rua, quem conseguiu colocar a sua pauta, quem conseguiu mostrar que tinha condição de contribuir com o debate público. E é óbvio que a frustração vem, porque a expectativa comum é você ocupar a cadeira. Mas participar já é significativo. E eu digo isso porque a realidade muda assim. O movimento indígena, antes, não tinha nenhum deputado. Tinha tido Juruna lá atrás, em 88. Lançou, depois conseguiu eleger Joaquim Abixana lá pelo Acre, depois Sônia Guajajara e Célia Chacriabá, na última eleição. Então, pronto, depois de quantos anos elegeu 2 deputadas? Se dizer pouca coisa, não. Soninha tinha sido candidata a co-presidente antes. Por causa dessa candidatura surgiu o Ministério dos Povos Indígenas. Então, veja, nem sempre é ganhar a eleição. Às vezes você conseguir pautar. E é isso que a gente precisa discutir. A política hoje, pensada apenas pela vitória eleitoral, ela reduz muita coisa. Reduz o debate público, reduz o que a gente precisa olhar para a cidade, reduz a identificação de problemas, reduz a divergência e o respeito. A gente precisa participar. O problema está aí, está nessa lógica de polarização. A gente precisa mudar isso. Está aqui hoje, você abrir a porta hoje é isso. E eu estou dizendo isso que eu estava contando antes do programa aqui, que logo após a vitória, eu encontrei na rua e você passou por mim e disse, Guila, parabéns pela vitória. Eu espero que você faça um mandato muito bom, que seja o melhor para a pesqueira. Então, assim, isso para mim é isso. A maior referência é isso. Você venceu a eleição passada. Você conseguiu ir para urna, propor, discutir. Hoje você está tocando um projeto aqui. Então, assim, tem vitória maior do que essa aqui? Vitória é isso aqui. Vitória é isso. Essa nossa. O resto é, assim, tipo, imaginar que é só um mandato é ilusório. É ilusório. Até porque isso dura 4 anos. Os outros 4 muda e a política muda frequentemente. Então, você vai ver, tipo, tem gente que passou pelo mandato e hoje não consegue participar, propor uma ideia e tal. E tem gente que nunca passou pelo mandato, mas está há tanto tempo se dedicando a uma pauta e a pauta dele consegue continuar ali, participando, ocupando espaço político. Isso também é vencer a eleição. Vencer é isso, porque a vitória eleitoral é muito subjetiva. E a política não é feita só pelas vitórias. Tá? E a gente está assistindo um país em que Bolsonaro venceu recentemente com ideias totalmente antagônicas à de Lula, que venceu recentemente. Então, amigo, em tese, se olhasse para Lula em 2018, dizia esse cara acabou-se. Entendeu? E não é assim a realidade. Essa não é. Eu se olhasse para Bolsonaro em 2022, disse acabou tudo para Bolsonaro. Não foi assim. Ele continuou mostrando uma força política muito grande. E eu repito, eu estou dizendo isso independente de concordar com eles. Sim. Mas de como que eles estão pautando, consegue ocupar o centro do debate político. Às vezes não é a derrota que diz que foi não é a derrota política, não é a derrota eleitoral que significa a derrota política. A gente precisa olhar a política de um jeito diferente. A vitória é reduzir muito o debate público. Infelizmente, a gente está vivendo isso hoje. Guila, você agora me fez refletir uma coisa que um fato político, eu converso muito com minha esposa, e com meus filhos e com minha mãe. Minha mãe também está nos assistindo, viu? Um abraço para ela.
minhas duas irmãs no Recife, minha sobrinha, estão todas ligadas, eu não posso esquecer não, porque depois eu já vou de orelha. E mamãe, ela nos ensinou muito, sabe, esses valores, esses princípios do respeito. Minha mãe, ela diz muito, eu aprendo muito com minha mãe, eu vou dormir lá com ela, ela diz, Carlos, o respeito, ele abre portas que antes pareciam intransponíveis. O respeito e o diálogo. E Guila, você me fez refletir uma coisa muito interessante agora no final desse nosso bate-papo fantástico. Foi que quando eu voto em alguém, seja local, estadual ou federal, eu voto porque eu acredito que o projeto daquela pessoa vai dar certo. Mas quando eu sou vencido no meu voto, eu não vou torcer para que o outro, para que dê errado, não. Exatamente. Vamos refletir. Porque se vamos dizer, eu votei em Bolsonaro, ganhou Lula. Eu votei em Lula, ganhou Bolsonaro. Como é que eu vou torcer para que meu país dê errado? Porque eu votei em alguém que não foi eleito. Exatamente. Né? Se ali dentro dessa torcida que eu estou fazendo, está meus filhos, está minha família, amanhã ou depois vai estar meus netos, vai estar as próximas gerações. Então eu tenho que saber perder, ser um bom perdedor e pedir a Deus para que esse próximo representante, que não foi o meu escolhido, que ele seja um bom presidente, um bom prefeito, um bom governador, e que na próxima eleição eu vou dizer, eita, eu me enganei, eu vou votar nele. Era o melhor para a gente, né? Era o melhor para a gente. Naquele tempo eu não enxergava desse jeito. Eu não enxergava desse jeito. E a reflexão tem que ser essa. Você concorda comigo? Concordo. Eu não Até porque eu repito, tipo, mudar de ideia não é um fracasso. Não é um fracasso. Não é uma derrota. Então, assim, tipo, não é porque eu votei em fulano e Cicrano ganhou que eu preciso torcer contra Cicrano e vice-versa. Não estou aqui para defender quem ganhou ou quem perdeu, mas eu digo o seguinte, a gente mudar de ideia, olhar e dizer, olha, eu não votei naquele cara, mas eu já acho que ele faz um bom trabalho, isso é significativo. Ou também olhar e dizer, eu votei naquele cara, ele foi eleito e ele não faz um bom trabalho. Também é significativo. A gente não precisa ser refém, a lógica de torcida organizada, né, do fanatismo, do futebol, vir para a política é um desastre. Porque a política não é só emocional, ela precisa ter racionalidade. E infelizmente a gente não está vendo isso acontecer. E a gente precisa quebrar essa barreira. A gente precisa, se está aqui hoje, para mim, é significativo nesse sentido. E a gente vai quebrar. Estamos quebrando. A gente deu o pontapé inicial para isso. Gente, eu estive aqui com Guila para essa noite maravilhosa, para essa conversa, esse papo descontraído, mas muito relevante. Meu irmão, muito obrigado por aceitar o convite, muito obrigado por estar aqui abrilhantando nossa noite e agradecer mais uma vez, inicialmente a Deus, agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de abrilhantar essa nossa quarta-feira. E não poderia ser diferente, agradecer a você por estar aqui abrilhantando nossa noite, estar aqui com a gente no podcast Vozes em Debate. E saiba que o podcast Vozes em Debate vai estar com as portas abertas para a Guila e para os seus pares. Quando estiver lá na sessão, diga, ó, vá lá no podcast, e Carlos vai receber vocês lá com todo o carinho do mundo. Meu irmão, muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam hoje. Segunda-feira estaremos aqui novamente, nesse mesmo lugar, com Geraldo Júnior. Sim, se inscreva, Guila, pede aí para se inscrever no canal. Acompanhar, eu passei, eu já segui essa orientação. Se inscrever, acompanhar, vale a pena. Repetir essa diversidade de ideias, inclusive mandar um abraço para Geraldo Júnior, um cara que eu admiro, reconheço, estou divergindo dele no mérito, mas eu reconheço que ele tem uma atuação significativa. Repito, não é a divergência que precisa fazer a gente ser inimigo. Segunda-feira tem entrevista com ele aqui e o seu trabalho é importante por causa disso. Sabe, oportunizar as pessoas verem várias visões diferentes e continuar respeitando todas elas. A gente pode divergir é normal, a gente não precisa brigar. A democracia não precisa disso. Mas para poder acompanhar isso, precisa se inscrever aqui e acompanhar o trabalho. Exatamente. Vamos embora. E Geraldo Júnior, segunda-feira, meu irmão, seja muito bem-vindo. Será uma honra te receber. Dessa forma, agradecendo a Deus, finalizamos mais um podcast Vozes em Debate. Valeu, foi massa. Tá vendo aí? Olha.